Bom dia, pessoal! Vai ficar tudo bem. Vamos nos animar aí e estudar na quarentena. Vai passar, vai ficar tudo bem. Então, dando sequência às nossas discussões, vamos ver agora como somar, subtrair e multiplicar por um escalar, matrizes, né? Então, a multiplicação entre matrizes vai ficar para o próximo vídeo, ok? Requer um pouco mais de tempo. Como nós identificamos se duas matrizes são iguais? Ora, se nós tivermos a matriz A e a matriz B de mesmo tamanho, as suas entradas, todas as suas entradas têm que ser iguais, as correspondentes entradas, né? Então, a entrada A11 tem que ser igual a A11, são iguais aqui, a 12, aliás, né? É 1 e 1. A entrada 21, que é 3 e 3, vão ser iguais, e aqui nós temos x e 5. Elas só vão ser iguais se x for igual a 5. Neste outro caso, A e C, essas duas matrizes têm mesmo tamanho 2 por 3, e elas só serão iguais se A, B, C, D e F forem iguais a essas entradas aqui, a respectiva entrada da matriz A. Então, duas matrizes são definidas como sendo iguais se têm o mesmo tamanho e suas entradas correspondentes são iguais. Obviamente, a gente não pode dizer que matriz de ordem 3 por 3, por exemplo, que denota estudo de matemática, história e inglês, em 3 dias da semana é igual ao estudo dessas 3 matérias em 7 dias. Não tem como dizer que uma matriz é igual a outra. Pois bem, em notação matricial, se A é igual a colchete A e subíndice J, fecha colchete B igual a abre colchete B, subíndice J, fecha colchete, tem o mesmo tamanho, então A igual a B se somente se A e J igual a B e J, ou equivalentemente A subíndice J igual a B subíndice J para as quaisquer I e J. Bem, vai ficar mais claro ainda quando nós virmos esses exemplos, que é o exemplo que eu já tinha chamado a atenção. A matriz A e B, caso x seja igual a 5, ocorre que A é igual a B. A matriz A é igual à matriz B. Se A for diferente de 5, a matriz A não é igual à matriz B. Existe alguma relação entre A e B ou B e C? No caso, a igualdade nunca será possível, porque essas matrizes têm tamanhos distintos. É fácil ver que aqui nós temos a matriz 2 por 2 e aqui 2 por 3. Como nós procedemos para adicionar ou subtrair matrizes? Lembra aquelas perguntas que eu fiz no último vídeo? O que ocorre com a produção numa dada região se a gente tem um ano e tem no ano subsequente e no outro ano? Qual é a produção de 2 anos ou de 3 anos? O procedimento para fazer isso aí é nós pegarmos as duas matrizes, que devem ter tamanhos iguais, e somarmos cada entrada, a sua respectiva entrada do outro lado. Isso vai gerar uma matriz de mesmo tamanho das que originaram. A ideia é essa, é a seguinte: se A e B são matrizes de mesmo tamanho, então a soma A mais B é uma matriz obtida somando as entradas de B às entradas correspondentes de A. E a diferença A menos B é a matriz obtida subtraindo as entradas de B das entradas correspondentes de A. Matrizes de tamanhos distintos não podem ser somadas ou subtraídas. Em notação matricial, se A é igual a, entre colchetes A subíndice J e B entre colchetes B e J tem o mesmo tamanho, então A mais B subíndice J é igual a subíndice J mais B subíndice J, que é igual a e J mais B e J. Então a gente sai somando. O termo IJ é igual à soma dos coeficientes com o valor de IJ em A, mais o coeficiente com o valor de IJ em B. E é a mesma coisa para a subtração. Como ficaria nosso problema de produção por produtos por região nos 2 anos? Então, nós tínhamos aquelas matrizes das regiões A e B durante o primeiro ano, durante o segundo ano, então nós vamos somar 3.000 com 5.000, vai dar 8.000. Isso aqui são 8.000 toneladas. Né? Então dá 8 milhões de toneladas, 200 com 50 e assim sucessivamente. É fácil ver que nós teríamos esta matriz como resultado, que poderia ser representada numa tabela desta maneira. Adição e subtração de matrizes, a gente tem aqui o exemplo 3. A matriz A e a matriz B têm o mesmo tamanho, 3 por 4. Notem isso inicialmente, então nós podemos somá-las. A mais B é igual a 2 menos 4. Nesta entrada aqui vamos ficar com menos 2.
Esta entrada aqui deve ser somada com essa, então 1 mais 3 dá 4. Esta entrada somada com essa, 0 mais 5, 5. Esta entrada com essa, 3 mais 1, 4. Menos 1 deve ser somado com 2, resultando em 1. 0 somado com 2 resulta em 2. 2 somado com 0 resulta em 2. 4 somado com menos 1 resulta em 3. 4 somado com 3 resulta em 7. Menos 2 somado com 2 resulta em 0. Esta entrada aqui, 7, somado com a respectiva entrada da matriz B, menos 4, 7 com menos 4 dá 3, e 0 somado com 5 dá 5. A menos B, a gente faz o mesmo procedimento, subtrai A de B. Se fosse B menos A, nós subtraímos cada uma das entradas para a respectiva entrada em A. Perceba que soma de A com C não é possível porque tem tamanho distinto, ou subtração entre A e C. Da mesma coisa, soma ou subtração entre B e C não tem sentido. Motivo porque é o tamanho dessas matrizes que são diferentes. Vamos para mais uma operação. A operação é agora de multiplicação de uma matriz por um escalar. Então, se A é uma matriz e C minúsculo é um escalar, então o produto C vezes A é a matriz obtida pela multiplicação de cada entrada da matriz A por C. A matriz CA é chamada múltiplo escalar de A. Em notação matricial, se A é a matriz A entre colchetes A subíndice J, então C vezes A subíndice J é igual a C, fora do parênteses, A subíndice J, que é igual a C vezes A e J. Então a gente multiplica C por cada uma das entradas. Como ficaria o nosso problema da estimativa de produção das 3 regiões se a gente multiplicasse tudo por 3? A área, ampliasse por 3 a área cultivada, aumentasse os insumos, que são a quantidade de água, de potássio, ferro, de adubo, né? Vamos multiplicar tudo por 3 nesse problema anterior, ok? Toda a produção. Se nós tivermos estas matrizes A e B, respectivamente, matrizes de ordem 2 por 3 e C também de ordem 2 por 3, nós podemos nos perguntar quem é 2 vezes A? Ora, 2 vezes A é 2 vezes cada uma dessas entradas. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 4, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1 vezes 3 vezes 1, nós vamos ficar com 2, 6 e 2 aqui desta linha. Algo equivalente ocorre quando nós multiplicamos menos 1 por B. Menos 1 por B, basta nós trocarmos o sinal de todas as entradas da matriz B. Então vamos ficar com 0 menos 2 menos 7, 1 menos 3 e 5, e C multiplicado pela constante 1/3, nós vamos pegar esta matriz e dividir todas as entradas por 3. Então aqui ficaria 3 menos 2 e 1. 3 menos 2 e 1, esta segunda linha, ficaremos dividindo ela por 3, ficaremos com 1, 0 e 4. E temos aqui 1, 0 e 4. É comum nós expressarmos menos B, menos entre parênteses, vezes B por menos B. Vamos a uma outra operação, que é a combinação linear. Então, se nós tivermos aquelas mesmas 3 matrizes anteriormente do exemplo do slide anterior, e se A subíndice 1, A subíndice 2, reticências A subíndice N são matrizes de mesmo tamanho, e C subíndice 1, C subíndice 2, reticências C subíndice N são escalares, então uma expressão da forma C subíndice 1 vezes A1 mais C subíndice 2 vezes A2 mais reticência mais C subíndice N vezes AN, isso aqui é uma expressão geral, pessoal, para qualquer número de matrizes. Nós temos escalares multiplicando matrizes que têm a mesma ordem, então essa multiplicação vai resultar numa matriz da mesma ordem de A subíndice 1, essa aqui também, e todas elas vão ter a mesma ordem, então a gente vai poder somar todas essas matrizes que estão sendo multiplicadas por constantes. Estas expressões são chamadas de combinação linear, expressões matriciais, né? De combinações lineares de A subíndice 1, A subíndice 2, reticências A subíndice N com coeficientes C1, C subíndice 2, reticência C subíndice N. Por exemplo, se A, B e C são essas matrizes que eu pus aqui em cima, então se nós tivermos 2 vezes A menos B mais 1/3 de C, que são justamente os termos que nós multiplicamos aqui, 2 vezes A, menos B vezes C e 1/3 vezes C. Então a gente vai somar essa matriz com essa matriz com essa matriz, e nós teremos essa matriz mais essa explicitamente escritas aqui. E daí nós somamos termo a termo. 4 mais a primeira entrada aqui, mais a primeira entrada aqui, mais a primeira entrada aqui é 4, mais 0 mais 3 dá 7.
6 menos 2 dá 2. 8 menos 7 dá 1, mais 1 dá 2. E assim sucessivamente para outra linha. Essa expressão é uma combinação linear de ABC com coeficientes escalares, constantes reais, né? 2, menos 1 e 1/3, respectivamente. Então, o próximo passo nosso será a multiplicação de matrizes. Então, até mais. Continue conosco.